Olá, seja bem-vindo aos nossos 10 minutinhos de hoje. E hoje nós vamos desenhar uma cama utilizando a representação em planta 2D e também em perspectiva de 2 pontos. Eu acho legal esse tipo de relação, da gente treinar a proporção em representações diferentes, porque isso ajuda a nossa cabeça a entender como que funciona a proporção em vários tipos de desenho, como aplicar isso. Então, vamos lá, vamos começar o nosso desenho. Eu vou começar desenhando uma cama em 2D, e geralmente a cama ela tem a medida de 1,60, 1,58 por 2, uma cama de casal. Então, eu coloquei aqui, cada um desses tem 1, e aqui tem mais ou menos 1,60, tá? Então, vou deixar essa medida para vocês. Caso vocês queiram fazer também na escala de 1 para 50, fica legal o tamanho, tá? Uma sugestão. E sempre que eu começo a fazer mobiliários em 2D, à mão livre, eu gosto de partir de uma geometria básica, então a gente começou fazendo um retângulo dessa cama aqui, e depois a gente vai vir colocando alguns elementos. Então, eu vou marcar aqui a minha coxa, vou marcar algumas duplagens de linha para marcar a estrutura da cama, e eu vou fazer de forma mais geométrica mesmo o meu travesseiro, e depois, na nanquim, eu venho colocando um pouco mais de volume. Vou marcar um tapete aqui, ele não precisa ter um tamanho específico, porque a gente pode até mandar fazer o tapete, né, gente? Então, ele pode ser do tamanho que você preferir, tá? Eu preferi ele mais alongadinho, né? Um tapete mais estreito. E pronto, a nossa cama tá aqui, prontinha. Agora a gente vai passar a nanquim, eu vou pegar a nanquim 01. E eu vou aproveitar para começar a colocar um pouco mais de espessura nesses detalhes que a gente elaborou. Então, eu venho marcando aqui a coxa um pouquinho para fora. Essas linhas, essa duplagem de linha, da estrutura da parte inferior também. E eu venho deixando esses travesseiros um pouco mais volumosos, que eu acho que fica mais interessante. Então, a gente vem colocando um pouquinho de detalhe nesses nossos elementos, que eu acho que fica bem bacana. E também aqui no tapete a gente passa nanquim. Dá umas batidinhas para mostrar um pouco de textura nesse tapete, ou se vocês se preferirem fazer uma estampa, caso vocês empolguem, é legal também. E pronto, a nossa cama ela tá no jeito. Agora a gente vai colocar um pouco de peso gráfico, tá? Então, eu vou colocar aqui com o WG4, eu vou marcar a minha sombra, então ela tá vindo da esquerda para a direita em 45, e eu vou marcar com o WG4. Então, eu venho aplicando essa sombra no meu objeto, sempre respeitando a mesma direção, e eu vou colocar um pouco de detalhe também dentro aqui da cama com o WG4, sempre respeitando esse direcionamento. E eu acho legal desse efeito porque parece que a cama pula, né? Ela fica com um efeito bem interessante. E depois a gente vai passar o WG1 para colocar também um pouco mais de detalhe e cor na nossa cama. Ela vai ficar na escala de cinza, mas é legal mostrar esse volume. E no tapete aqui também. E pronto, a nossa cama em planta, ela tá no jeito. Agora, a gente vai fazer ela em perspectiva de 2 pontos. Então, eu vou começar marcando a minha linha do horizonte. Marcando os meus PFs bem afastados, então, o PF1 e o PF2. E depois, eu vou fazer uma maneira diferente da gente conseguir subir o plano da perspectiva de 2 pontos de fuga, ao invés da gente fazer pela quina, tá? Então, eu vou sair com 2 linhas do meu PF1, sair com 2 linhas, vou fazer ela um pouquinho mais alongada, e vou sair com 2 linhas do meu PF2. Então, aqui o que vai mandar é a tua noção de proporção, tá, gente? Então, não tem uma medida exata, eu acho um plano no chão que corresponde ao mesmo formato do meu objeto, que no caso é o que a gente fez aqui em planta, certo? Então, eu tô jogando aqui no chão, e depois nessas intersecções eu subo a minha altura em 90 mesmo, bem retinha as minhas linhas. Bom, gente, eu diminuí um pouquinho aqui, essa linha ela tava vindo, e eu diminuí ela um pouquinho pra ela ficar com um formato um pouquinho menos alongado, tá? Então, com o tempo, vocês vão pegando essas noções, isso a prática traz, então você vai vendo que vai ficar alongado demais o objeto, e você já vai arrumando essas distorções no começo do desenho, tá? E você pode utilizar, inclusive, uma reguinha pra te ajudar nesse processo. Na perspectiva de 2 pontos, geralmente, eu uso uma reguinha para auxiliar de vez em quando para eu não me perder. Então, a gente vem
aplicando aqui, jogando sempre no ponto, tá? E depois a gente vem jogando no outro ponto pra gente conseguir pelo menos essa nossa forma básica. E depois a gente pode fazer tudo à mão livre. E pronto, a gente tem a nossa forma básica aqui. Eu vou seguir essa altura de 90, tá? E eu vou jogar lá pra fazer uma cabeceira. Vai ser uma cama bem simples mesmo, que eu quero que vocês entendam a questão da técnica e da proporção. Isso é o mais importante desse exercício. Depois a gente vem com a nossa marcação de coxa também, seguindo ali o nosso ponto. Depois que a gente colocou esses elementos que são mais básicos, a gente pode começar a vir com os detalhes. Então, a gente coloca os travesseiros, colocar eles meio deitadinhos aqui. Primeiro, sempre na forma do retângulo, depois a gente coloca um pouquinho mais de volume. Deixar marcado e marcar também a linha que diferencia, né, o nosso colchão da nossa cama em si. Então, eu vou fazer essa linha. E a gente pode aumentar ela um pouquinho para baixo, caso a gente precise ganhar mais altura. Eu acho legal ir dando esses toques para vocês, porque nem sempre você precisa começar o desenho de novo se você errou alguma proporção. Você pode vir ajustando conforme você precise, tá? Então, eu só alonguei um pouquinho essa minha altura para baixo para conseguir a proporção que eu gostaria. E agora só falta a gente colocar o tapetinho aqui, então eu vou seguir o PF1 e depois eu venho com o PF2 aqui, marcando o meu tapetinho. E pronto, a nossa cama tá aqui no jeito, agora a gente vai passar a nanquim pra gente começar a colocar o peso gráfico. Bom, gente, pronto, passado o nanquim, então agora a gente vai começar a colocar peso gráfico. Eu vou passar esse ocre pra fazer a parte de madeira. Eu vou deixar esse lado aqui um pouquinho mais escuro, então eu já vou passar mais camadas do ocre aqui. E vou deixar com esse aspecto mais escuro, eu vou fazer a mesma coisa no colchão, então essa é uma maneira da gente sombrear de forma bem fácil. No colchão eu vou passar esse WG1, então aqui eu vou deixar bem sombreado, com bastante tom de cinza. E aqui eu já vou pegar mais leve, vou deixar mais um aspecto branco, tá? Então, vou sombrear só embaixo dos elementos, só aqui no travesseiro, respeitando essa iluminação que a gente já tinha determinado. E vou fazer a mesma coisa aqui com o tapete, então, eu vou mais próximo da cama, vou colocar mais pigmentação, vou deixar um tapetinho branco, então não vou colocar muitos elementos também não. Vou só dar algumas pinceladas pra ficar bacana. Eu vou fazer essa parte da coxa no cinza, peguei um cinza CG3, pra gente variar um pouquinho a cor. E vou deixar a parte que tá pra cá mais escura. Agora eu vou colocar as sombras mais pesadas, então eu vou vir com WG4, eu vou fazer a sombra da minha cama vindo nessa lateral, fazer ela bem esquemática mesmo, e assim como tá ali, também vou fazer aqui na frente, tá? Uma sombra super esquemática. Aqui também estaria bem sombreado, então vou deixar esse detalhe aqui próximo dos travesseiros, pra mostrar que tem uma sombra também. Na parte da cama e aqui embaixo, onde tem a sombra do colchão, também é legal a gente marcar bem. Então, só pra gente fechar e eu retomar como que a gente conseguiu subir o nosso plano, tá? Caso vocês fiquem com dúvida, eu vou marcar aqui a minha linha do horizonte e depois eu venho com o meu PF1 e o meu PF2 e eu saio com duas linhas, tá? Duas linhas de cada lado. E depois eu cruzo essas linhas pra eu achar aqui um plano. E depois que eu achei esse plano, eu subo com linhas de 90 reta, tá? Super retinhas. E eu venho fazendo
essas ligações para conseguir o meu objeto, a minha geometria básica e transformar ela na minha cama, tá certo? Então, esses foram os nossos 10 minutinhos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo.